É impressionante a capacidade desses jogadores me deixarem com ódio, rapaziada. Chega a data FIFA, você espera que esses jogadores, enfim, tenham tempo pra treinar e entender como o técnico quer que eles joguem. E aí você cria uma expectativa pra volta dos jogos do Flamengo e você vê esses jogadores lixo em campo, fazendo essa patetada, passando esse vexame lá na casa do Red Bull Bragantino, que nem time é, rapaziada. É energético o Red Bull, cara. Enfim, rapaziada, o Flamengo perdeu por 3-0, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, poderia ter tomado a goleada histórica. O Flamengo entrou com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Paquetá, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro. Rapaziada, eu acho que essa é a pior dupla de laterais da história do clube de regatas do Flamengo, cara. Ayrton Lucas e Emerson Royal, cara. Mas a gente vai falar mais desses bagres mais pra frente. Impressionante, rapaziada. O Flamengo, no começo do jogo, teve essa triangulação aqui com Jorginho e Paquetá. E aí o Pulgar dá a bola ali na profundidade pra esse bagre do Ayrton Lucas. E aí o Pedro tava aqui sozinho, era só tocar e era gol, tava 0-0. Ele chuta igual um maluco, porque ele não olha, rapaziada. Ele simplesmente, ele passa o tempo todo olhando pro nada. Ele não olhou pro Pedro aqui passando e chutou no gol. Ele sempre faz isso, cara. O Pedro fica revoltado com ele aqui, porque o Pedro tava sozinho. E se faz esse gol, o jogo poderia ter sido outra coisa se o Flamengo sai na frente. Por isso que eu pego no pé do Rossi, porque ele é goleiro inconstante. Uma hora ele faz uma partidaça, defende pra caramba, e outra hora ele toma gols impressionantes, cara. Mas a culpa não é dele, a culpa é de novo do Ayrton Lucas. Porque assim, mano, é impressionante. Eu não sei mais o que acontece. Por que o Ayrton Lucas tá no Flamengo até hoje? Sei lá, tá com 3 temporadas que esse cara é um inútil. Ele atrapalha o Flamengo jogo após jogo que ele entra. Esse cara é impressionante, cara. É impressionante. Ele de novo toma uma bola aqui nas costas. Aqui a bola vai, ó, nas costas dele de novo. O Pita, tu faz um gol no Rossi, eu não sei o que o Rossi tava fazendo ali, mas foi nas costas do Ayrton Lucas. Cara, eu tô revoltado, moleque. É impressionante o ódio que eu tenho, assim, que o Flamengo faz essas partidas, e é constante nessa temporada, né, cara? É impressionante, bicho. Esse gol aqui é o segundo gol já no primeiro tempo, olha só. Cadê a pressão na bola, cara? Olha isso. Emerson Royal ficou olhando, o Samuel Lino ficou olhando também, e o cara vai chutar, todo mundo ficou olhando, cara. Como que você explica que esses jogadores são jogadores profissionais, rapaziada? E ainda do time mais poderoso da América do Sul. Não tem condições, cara. Salve 2 jogadores aqui que não são medíocres, que são o Danilo, porque me deu uma Libertadores, e o Jorginho, rapaziada, que joga pra caramba, é o único jogador que joga. O resto, rapaziada, é tudo descartável. Pode negociar, pode vender. Nenhum merece estar no Flamengo essa temporada. Nenhum, cara. Terminou o primeiro tempo 2-0, mas foi pouco. Poderia ter sido 3, poderia ter sido 4 no primeiro tempo. O Flamengo foi atropelado pelo Red Bull Bragantino, cara. E aí no começo do primeiro tempo, rapaziada, o Pulgar é expulso, porque assim, o Flamengo e expulsão, eles andam lado a lado nessa temporada. Assim, é inacreditável. Alguém do departamento de psicologia do Flamengo, ou do departamento médico, precisa vir explicar por que esses jogadores são todos desmiolados e por que eles ficam toda hora sendo expulsos. É um negócio bizarro, O Flamengo toda rodada tem jogador expulso, é impressionante. E aí, pra acabar de completar, mas não é uma novidade, 21 minutos do segundo tempo, 3-0 pro Bragantino, o Pedro sai sentindo a coxa. E agora vamos perguntar pro BAP se o nosso atacante vai ser o Léo Ortiz e o Léo Pereira, porque eu tô cansado de falar. O Flamengo precisa contratar um cacete de um atacante, de um centroavante, mas o Flamengo insiste em não contratar, em esperar que o Pedro tenha uma temporada boa. Mas o Pedro é um jogador que é isso aí, ele é um jogador bichado, que toda hora tá machucado, dos momentos que o Flamengo mais precisa, e é historicamente, desde sempre, desde que ele chegou no Flamengo, é assim. Toda vez que o Flamengo precisa dele, ele está no departamento médico, ele nunca está apto pra ajudar a gente, cara. É inacreditável isso, bicho. E aí, um time que fatura 2 bilhões por ano
tem um lateral medíocre, que é o Ayrton Lucas, e o Emerson Royal também tá nesse bolo. Isso resume muito bem o que é o elenco do BAP, né? Quando eu falei pra vocês que o BAP ele ia ser testado nessa temporada, porque o elenco que foi montado, que a gente ganhou Libertadores e Brasileiro, foi com a ajuda do Landim, do Marcos Braz, e aí começa a temporada, cadê as contratações do Flamengo? O Paquetá? Só o Paquetá até agora não mostrou pra que veio, cara, tá devendo pra cacete, não jogou nada. Vamos escutar aqui o Danilo, rapaziada, ele falou aí sobre essa vergonha, sobre esse vexame que esses jogadores fizeram em campo, cara. Assim, esses jogadores têm que ser muito cobrados, bicho. É um negócio nojento que esses caras estão fazendo. Vergonha hoje. Hoje que a gente fez em campo, verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento. Já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo não foi hoje um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Lamentável, rapaziada, lamentável. Olha só a nota desses jogadores, cara. Emerson Royal, 5.9. Ayrton Lucas, 5.5. Se juntar os dois, não dá meio. Que bizarro esses caras estarem no Flamengo. É inacreditável. Mano, eu juro por Deus, cara, eu não queria mais olhar pra cara do Ayrton Lucas. Ele já tá 3 temporadas. Quando você tem jogador ruim no seu elenco, uma hora ele vai jogar, cara. E é o que acontece com o Emerson Royal e o Ayrton Lucas. Mais o Ayrton Lucas, porque ele já tá 3 temporadas fazendo esse monte de merda no Flamengo e ele não sai, ele não vai embora, cara. Será que não tem um time que ofereça R$2 e 2 mariolas ou 2 mariolas pra levar esse cara, bicho? Será que não tem nenhum time da Série A que tem interesse nesse jogador, bicho, pra levar ele de vez, pra ele sumir do Flamengo? É impressionante, cara, a capacidade desse cara é me deixar com ódio, mano. A pior dupla de lateral do Flamengo chama-se Emerson Royal e Ayrton Lucas. Está em nível surreal. Pra mim, eles são 2 cavalos de Troia. Eles estão lá pra atrapalhar e jogarem contra a gente. Eles são anti-Flamengo, cara. É inacreditável, bicho. Inacreditável, cara. Eu tô muito puto, bicho. Inacreditável, mano. O Birner falou o seguinte lá na ESPN, rapaziada. A culpa é 100% dos jogadores. Estavam na inércia. Eles acham que vão ganhar o Campeonato Brasileiro assim? Não vai. Precisa competir, é a primeira coisa. E é isso mesmo, rapaziada. Esses jogadores do Flamengo, a impressão é que dá hoje, principalmente, é que eles não estavam nem aí. Eles entram apenas para bater o ponto deles, que é o trabalho deles, e esperar o tempo passar e depois ir embora. Ou o BAP contrata jogadores no meio do ano, ou a gente nem para Libertadores vai se classificar, rapaziada, com esse time medíocre aí. E tem que dispensar jogadores. Tem que dispensar Emerson Royal, tem que dispensar Ayrton Lucas, tem que conversar com esse elenco, com alguns jogadores ali, como o Léo Ortiz, que não vem fazendo uma boa temporada. Tem que ver o que esses caras querem e dispensar esses jogadores. Só tem que ficar no Flamengo quem quer ficar, cara. Eu já falei isso. Toda temporada o Flamengo precisa fazer o seguinte: dispensar jogadores e trazer jogadores novos. Porque é sempre isso, cara. É impressionante. Toda temporada que o Flamengo ganha alguma coisa, na outra o Flamengo passa esse vexame. Enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários o que você acha dessa partida horrível do Flamengo. Quem é a culpa disso tudo pra você? Deixa nos comentários. Se você puder compartilhar com seus amigos rubro-negros, eu agradeço demais. Cara, revoltante pra começar uma semana de feriado aí, puto com o Flamengo, né, cara?